Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Dani Podcast. E esse episódio tá mais ainda especial, porque a gente conta hoje com a participação da nossa amiga querida terapeuta, Júlia. Dá um oi aí, Júlia. Olá, gente! E hoje a nossa conversa, ela vai falar, continuaremos conversando sobre acolhimento emocional, mas hoje a gente vai falar sobre como respeitar os nossos ciclos, as nossas emoções, sobre a importância da gente ser gentil com a gente. E a Júlia vai nos ajudar aqui nessa conversa, porque ela vai compartilhar o olhar dela de profissional, da experiência dela sobre esse tema tão importante, principalmente para nós mulheres. Então, pega teu café, pega a tua bebida aí da tua escolha, respira fundo e vem com a gente. Nós vivemos em uma sociedade, em um mundo que ensina que temos que sempre produzir, não sentir, onde a emoção ela é condenada. E nós, mulheres, somos seres sentimentais, emocionais. Então, parece que a gente está sempre correndo atrás de algo, sempre se esforçando mais para ser profissionais mais competentes, cuidar da casa, da família, da saúde, estar bonitas, dos relacionamentos e mantendo um sorriso no rosto. Então, são muitos pratos a serem equilibrados. Mas ninguém consegue sustentar isso o tempo todo, perfeitamente. E como futura psicanalista, uma das coisas que eu mais observo é o quanto nós mulheres sofremos por não nos permitir sentir. Nós, quando ficamos tristes, nos sentimos culpadas, quando estamos cansadas, nos cobramos, quando estamos mais sensíveis, acreditamos que estamos sendo fracas, mas as nossas emoções não são nossas inimigas, elas sempre nos dão algum sinal, nos mostram algo que precisa ser observado. Então, as nossas emoções, elas mostram os nossos limites, as necessidades, o que é que está precisando de atenção. E falando sobre isso, a Júlia vai nos dar a opinião dela sobre uma perguntinha que eu elaborei aqui, né? Júlia, na tua experiência, né, como terapeuta, por que que você acredita que tantas mulheres têm essa dificuldade em acolher as suas próprias emoções? Mas antes da Júlia responder, ela vai se apresentar, né, falar aí sobre o trabalho dela e depois ela vai responder a pergunta pra gente. Pode falar, Júlia. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês e com você, minha amiga, gravando esse podcast maravilhoso. Além de amigas, né? Agora estamos juntas nesse propósito de levar a mensagem, né, para as pessoas e de transformar vidas, né? Eu sou Júlia Coelho, terapeuta sistêmica integrativa, né? Já trabalho há 6 anos na área e atualmente atendo online e agora estou passando a atender o público, né, com mulheres, né? Estou trabalhando com mulheres, né? Atendo online e é um prazer estar aqui com vocês, com a Dani, minha amiga, além de amiga, excelente profissional, né? Tá se profissionalizando na área. Estou muito feliz. Muito bom. E aí a Júlia vai, né, dar a opinião dela sobre isso, né? Por que que as mulheres têm tanta dificuldade de acolhimento, né? Por que que elas enxergam esse descanso ou como falta de produtividade, como se fosse algo negativo, né? Pausar. Me diz aí a tua opinião sobre isso. Então, Dani, o que eu venho observando, né, inclusive em atendimentos, é que hoje muitas mulheres, né, aprenderam desde cedo a cuidar dos outros, ser forte e não a cuidar de si, acolher as suas emoções, né? A gente costuma dizer que isso na terapia é até um padrão, né, inconscientemente, a gente como terapeuta sabe que muitas coisas que acontecem hoje, na verdade, são coisas que aconteceram lá do passado, são traumas que aconteceram do passado e inconscientemente, né, a gente acaba repetindo. E o que é que eu vejo, né? Muitas mulheres hoje, elas cresceram, né, vendo a mãe tendo que ser forte, ou a própria mulher fazendo uma função de mãe da mãe ou mãe dos filhos, né? E isso, elas vão para a vida adulta e não tem essa permissão de descansar, né? Inclusive, eu já fui uma dessas mulheres, né, que eu priorizei muito, né, o cuidado dos outros, né, viver em função dos outros e acabei esquecendo de mim, né? E é por isso que eu resolvi até falar para mulheres, né, porque isso a gente vê que é um padrão de muitas mulheres, né? Mas isso pode, né, ser trabalhado de forma terapêutica. Muito bom, muito obrigada pela sua opinião nessa questão. E hoje, gente, a gente está aqui numa ligação, né, numa gravação, que a Júlia atualmente está morando na Alemanha, né? Infelizmente, a gente ainda não pode fazer essa gravação pessoalmente, mas futuramente vai dar certo. E aí ela já trabalha, como ela falou, com isso há muito tempo, então ela tem uma experiência sobre esse assunto. E como ela disse, né, nós já fomos e ainda estamos nesse ajuste diário, né, de entender que a gente precisa desacelerar, descansar, né, se permitir, porque a gente veio de uma criação que tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Mas a gente precisa lembrar que nós somos cíclicas, né, as mulheres. Não vamos ter a mesma energia todo dia, né? Não vamos sempre estar motivadas, nem emocionalmente disponíveis. E tá tudo bem. Tem uma grande diferença entre desistir e respeitar os nossos limites. E quando nós respeitamos os nossos limites, isso mostra maturidade emocional. E isso é necessário, né? Respeitar os nossos limites, reconhecer que nós somos seres humanos, principalmente nós mulheres, e que a gente trabalha diferente do que a mente masculina, né? Nós temos hormônios diferentes. Então nós precisamos reconhecer que o nosso corpo e a nossa mente precisam desse cuidado, né, Júlia? Então, Dani, hoje é importante, a gente sempre, né, fala, né, nas nossas conversas, né, nos nossos bate-papo, que acolher, né, as emoções não significa a gente tornar refém dessas emoções, né? Significa a gente olhar, né, para dentro da gente com mais gentileza. Né? E como você falou, a gente é cíclica, as mulheres, elas passam por processos diferentes, né? Hormonais, né? Tem a TPM, então a gente não precisa estar o tempo todo performando-se e olhar com a gente, pra gente, né? Olhar pra gente, mulher, com mais gentileza.
Isso mesmo, muito bem. Inclusive, aqui no podcast, né, a gente já tem o bordão oficial, que é a pausa do café, né? E recentemente eu até fiz um Reels lá em um post falando sobre a gente trazer mais coisas para nossa vida que nos lembram da nossa essência de vida. Aí eu compartilhei lá que eu gosto muito do café, gosto de cozinhar com calma, de cantar, né, karaokê, E aí eu dei sugestões, né, de coisas que a gente pode fazer para voltar a fazer mais coisas que a gente gosta e não só cumprir com checklists, né? E aí, qual dica simples que você pode dar pra gente para que nós, meninas, né, possamos desenvolver mais esse acolhimento emocional no dia a dia? Que eu sei também que você tem as suas dicas aí que você faz na sua vida. Então, Dani, é muito legal, interessante, né? Agora você tá frisando na pausa do café, né? É muito bom isso porque cada mulher, ela tem uma forma do autocuidado, né? Você tem a pausa do café. Eu, por exemplo, eu gosto muito de me conectar com a natureza, né? Quando eu tô bastante cansada, que eu tô sentindo que estou sobrecarregada e que nem a gente fala, né, Dani? Não é que a gente não tem as nossas obrigações, né? Nossos trabalhos, mas é não viver em função dessas obrigações. E aí, quando eu tô me sentindo, já que eu estou um pouco cansada, sobrecarregada, eu vou pra natureza, né? Agora eu tô fazendo a pausa do meu café também, como a Dani fala. E o que que eu tô fazendo? Eu tô sentindo o cheiro do café, tá sendo maravilhoso eu fazer isso também. E acredito que cada mulher deve buscar o que faz parte da sua essência, né? A Dani falou que gosta de cantar, eu também tô começando já a dançar, é uma coisa que tá me ajudando bastante. E é sobre isso, né? Não é só viver na performance, mas também tirar esse tempo pra gente, né? Saber o quanto a gente também é importante. Não só viver em função dos outros ou na performance, né? Saber que a gente também é importante, a gente é prioridade. É isso aí, gente. As dicas aí que a Júlia tá dando pra gente são excelentes, né? E é importante, né, a gente fazer essa pausa. E como eu já expliquei a pausa do café, o objetivo é a pausa, né? Se você não gosta de café, toma água, toma um chá. Mas o importante eu não consigo parar tanto tempo, mas eu tenho 5 minutinhos aqui que eu vou respirar, vou ter um momento de presença, né? Um momento de qualidade, fazer uma leitura. E é importante, como a Júlia disse, cuidar da gente também. A gente precisa ter esses momentos, né? Por exemplo, eu gosto muito de estar com as pessoas, mas eu gosto muito de estar sozinha também. De ter um momento só meu, só eu, né? Eu sou casada, né? Tenho um momento com meu marido, né? Ou com amigos, mas às vezes ele tem algum compromisso, eu digo, não, agora eu vou aproveitar aqui, eu vou tirar um tempo, vou tomar um cafezinho, vou ler, vou ficar quietinha. E isso me faz muito bem. Então a gente precisa buscar isso, ver o que que nos faz bem. Outro ponto, né, gente, que eu acho importante, como a gente tá na gravação aqui, às vezes eu tô esquecendo de colocar eu ajudo, gente, mas vai dar certo. O importante é o conteúdo aqui da gravação. Outro ponto que eu acho muito importante é a questão da gente tomar cuidado com a comparação. A vida da internet, ela é perfeita. Então, as pessoas, elas vão postar os cortes perfeitos. Que ela não falta na academia, que ela se alimenta super bem, que ela é uma mãe perfeita, que ela dá conta de tudo. Mas na vida real, a gente sabe que são muitos pratos a serem equilibrados e que, às vezes, a gente equilibra uns e outros, a gente vai deixando de lado. Aquela semana que, às vezes, você foi pra academia, às vezes, você não conseguiu estudar tanto, né? Às vezes, você tem filhos e o seu filho pediu, demandou mais atenção naquela semana e você não conseguiu performar tanto no serviço. Então, são muitos pratos a serem equilibrados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa comparação, porque cada pessoa tem uma vida, né? Por exemplo, eu não tenho filhos, a Júlia não tem filhos, mas tem mulheres que já têm filhos. Tem gente que é casada, tem gente que não é. Então, cada um tem a sua realidade, né? E quando a gente se compara, a gente acaba se sentindo insuficiente. Então, nós temos que lembrar que cada um tem sua história, seu tempo, seu processo. Então, nós precisamos nos reconectar com a gente, com a minha vida, com a minha história, porque aí sim a gente vai ter mais facilidade para acolher as nossas emoções. E aí, mais uma conversa, mais uma perguntinha aqui para a Júlia, né? Já seguindo nessa pegada aqui. Júlia, qual a mensagem que você poderia, né, gostaria de deixar para nós, mulheres, meninas, que estão nesse episódio aqui, que estavam aguardando esse episódio que eu falei muito, né, para as pessoas, do episódio com a Júlia, terapeuta. Qual mensagem você poderia deixar para a gente, de nós meninas que estamos nos sentindo cansadas, sobrecarregadas, emocionalmente exaustas, o que que a gente pode estar melhorando? O que que você diz aí para nós? Então, Dani, uma dica que eu dou é não deixar, né, a sobrecarga emocional te impactar na sua vida, né? Porque o que eu vejo é que muitas mulheres, né, estão cansadas, sobrecarregadas e gera algumas disfunção na vida, né? Peso emocional, ela chega tanto no limite que isso dá um desgaste emocional. Então, a dica que eu dou, cuide de você. Descansar, gente, pausar não é preguiça, né? Eu costumo dizer que isso é um autocuidado, né? Gestão da emoção também, né? Isso faz parte do processo, não é terapia, mas é terapêutico, né? Eu sempre costumo dizer. E procurar uma terapia que faça sentido pra você, né, Dani? A gente sempre costuma dizer, né, que tem inúmeras técnicas aí, né, inúmeros profissionais maravilhosos. A gente tá numa era em que a terapia, ela vem ganhando força, né? Por quê? Porque as mulheres realmente, não só mulheres, homens também, né? A gente tá falando pra mulher porque esse foi o nosso ponto, mas todo mundo, né, merece ter um momento de descanso e de paz. Então, não deixe, né, de priorizar tempo de qualidade, né, pra você. É verdade, Júlia. Muito obrigada pela sua opinião, pelo seu olhar, né, terapêutico, seu conhecimento, a sua sensibilidade que você trouxe hoje aqui pra gente. E é isso, né? Além da gente aproveitar esses conteúdos terapêuticos que o meu podcast
Atualmente é um conteúdo terapêutico, eu ainda estou em formação. Júlia já é terapeuta, já atende. Então, gente, busquem autoconhecimento, mas também, se tiver dentro da sua realidade, busquem uma terapia com um terapeuta sistêmico, com um psicanalista, com um psicólogo, ou até mesmo com um psiquiatra, com o profissional que você se identificar. O importante é que a gente busque essa ajuda necessária. E até lá, né, se às vezes não é a sua realidade no momento, aproveite dos conteúdos terapêuticos, né? Eu sempre estou postando os vídeos no canal, a gente tem os vídeos no Instagram, a Júlia também posta os conteúdos para ajudar, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Então, a gente já pode aproveitar desses conteúdos como esse, né? Que nos relembram da importância de nós. Eu até falei em um podcast anterior sobre autoestima, que é algo que vem de você. Então, é você que precisa cuidar de você. Então, se você não reconhece que é necessária essa pausa, que é necessário fazer mais coisas que você gosta, ninguém vai fazer isso por você. Então, se cuida, faz por você, pausa, cuida da sua autoestima, das suas emoções, né? Não ignore as suas emoções, elas são sinais, ela tá te mostrando alguma coisa. Então, a gente precisa fazer essa pausa e cuidar da gente e sempre tá fazendo a pausa do café. Então foi excelente essa conversa com a Júlia, necessária, importante, tão esperada, né? Eu espero que vocês gostem, tanto quanto a gente gostou, né? Nós temos uma amizade de longa data, mas também estamos conectadas pela terapia. E você que assistiu até aqui, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, tanto o canal quanto o Instagram, o nome é Fala Dani Podcast. A gente sempre tá postando conteúdos terapêuticos por aqui. E essa conversa foi muito necessária para nos relembrar que não vamos estar todos os dias iguais, nós não precisamos ser produtivos o tempo todo, não precisamos provar o nosso valor pelo que a gente faz. Nosso valor existe mesmo nos dias que a gente descansa, mesmo nos dias que desaceleramos, né? Nós precisamos estar presente, nos acolher, nos respeitar e nos escutar. Porque cuidar da gente também é um ato de amor. Então, eu sou a Daniele, a Dani, do Fala Dani Podcast. E dessa vez a nossa collab maravilhosa foi com a Júlia Terapêutica. E nós nos encontramos na próxima pausa do café.